Vivemos em um mundo onde forças invisíveis influenciam a vida humana muito mais do que os olhos podem enxergar. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, abre as portas para a compreensão desses fenômenos e oferece respostas profundas sobre obsessão e desobsessão. Em meio às dúvidas do cotidiano, este estudo nos ajuda a entender como os espíritos interferem em nossas escolhas, sentimentos e até na saúde física. Você já se perguntou por que certas situações parecem repetir-se em sua vida, como se algo estivesse bloqueando seu caminho? Neste vídeo, vamos mergulhar nos principais aspectos da obsessão espiritual, mostrando não apenas os perigos, mas principalmente os recursos de libertação. Prepare-se para um conteúdo esclarecedor, inspirado em Kardec, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e Leon Denis. Fique até o final, porque cada ponto deste estudo pode transformar a sua visão sobre o mundo invisível e até mesmo mudar sua vida prática. Se você busca clareza, proteção espiritual e crescimento interior, este vídeo é para você. Aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal, pois aqui você encontrará sempre reflexões profundas sobre espiritismo e espiritualidade aplicada ao dia a dia. Número 1. O fascínio pelo invisível. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano buscou respostas além da matéria. O fogo, os astros, os presságios e os sonhos sempre foram interpretados como sinais de forças invisíveis. Povos antigos criaram mitos e rituais para explicar o que não compreendiam, abrindo espaço para o medo, a superstição e também a fé. Essa busca, muitas vezes confusa, foi a semente do interesse pelo espiritual, que mais tarde encontraria explicações lógicas no espiritismo. O espiritismo surge como um divisor de águas nesse fascínio pelo invisível, trazendo clareza e razão ao que antes era apenas mistério. Allan Kardec, em suas obras, demonstrou que a comunicação com os espíritos não é fantasia, mas realidade comprovada pela observação e experimentação. Essa visão rompeu com séculos de crenças cegas, convidando as pessoas a estudarem a espiritualidade com seriedade. Aqui já vemos o primeiro gatilho: o invisível não é ilusão, mas parte concreta da vida. Autores como Leon Denis e Camille Flammarion reforçaram essa ideia, mostrando que o mundo espiritual não deve ser temido, mas compreendido. André Luiz, em Nosso Lar, revelou como a vida continua em planos mais sutis, organizados e repletos de aprendizado. Essa literatura amplia a visão sobre a morte e o além, tirando o véu do mistério e apresentando a continuidade da existência de forma natural. A curiosidade se transforma em conhecimento libertador. Entretanto, o fascínio pode ser um perigo quando não vem acompanhado de discernimento. Joana de Ângeles alerta para os riscos da curiosidade vazia, que leva muitas pessoas a buscarem fenômenos apenas para entretenimento ou prova material. O contato com o invisível exige responsabilidade moral, pois mexe com forças reais e sensíveis. É nesse ponto que o espiritismo orienta o estudo sério, a disciplina e a reforma íntima como proteção. O invisível deixa de ser apenas espetáculo quando percebemos que nele atuam consciências em diferentes estágios de evolução. Emmanuel ensina que a vida espiritual é tão real quanto a física, e que nossa conduta define as companhias que atraímos. Assim, o fascínio deve se converter em respeito e responsabilidade. O gatilho aqui é claro: aquilo que buscamos no invisível também nos encontra, conforme nossa sintonia interior. Compreender o invisível é compreender a si mesmo. A mediunidade, tão natural quanto a respiração, é apenas uma ponte entre planos. Sem educação moral, pode ser fonte de desequilíbrios, mas com preparo, torna-se instrumento de luz. André Luiz descreve os centros de força do perispírito como antenas sensíveis às vibrações, provando que o contato espiritual é uma realidade fisiológica e não apenas mística. Portanto, o fascínio pelo invisível deve ser canalizado para o estudo e para a vivência do bem. O Espiritismo nos mostra que não se trata de milagres ou magia, mas de leis universais regendo a vida. Quando buscamos compreender com maturidade, deixamos de ser vítimas do medo ou da ilusão e passamos a ser cooperadores da luz. Número 2. Obsessão espiritual como lei de sintonia. A obsessão espiritual não acontece de forma aleatória, como muitos acreditam. Ela é regida por uma lei natural de sintonia, onde pensamentos e sentimentos atraem entidades que vibram na mesma faixa. Kardec explica que os espíritos são atraídos por afinidade moral, e isso vale tanto para os bons quanto para os perturbadores. Assim, cada indivíduo é um imã vivo, sintonizando forças conforme a qualidade de sua vibração íntima. Quando a mente está mergulhada em ódio, orgulho ou vício,
abre-se um campo de atração para espíritos que compartilham da mesma energia. Emmanuel ensina que ninguém sofre uma tentação que não esteja de acordo com as suas próprias tendências. Essa verdade mostra que o obsessor não cria os defeitos, apenas se aproveita das brechas que já existem na alma encarnada. O gatilho aqui é claro: mudar a vibração interna é a chave para cortar a sintonia negativa. André Luiz, em Libertação, relata casos em que obsessores se ligam a encarnados pelas teias do desejo descontrolado ou do ressentimento profundo. Essas conexões não surgem do nada, são fios invisíveis tecidos pelo pensamento repetitivo e pelas emoções adoecidas. Quanto mais a pessoa alimenta a mágoa ou a paixão desequilibrada, mais forte se torna o vínculo espiritual. A obsessão, portanto, é menos um ataque externo e mais uma parceria vibratória nociva. A doutrina espírita nos ensina que a vibração é como uma estação de rádio. Se alguém sintoniza em frequências elevadas de amor, perdão e disciplina, atrairá espíritos afins, que trazem inspiração e paz. Mas se a sintonia for com ciúme, inveja ou raiva, a conexão se dará com entidades igualmente desequilibradas. Essa lei é justa, porque coloca o indivíduo como responsável pela própria defesa espiritual. O gatilho é: a mudança começa sempre de dentro para fora. Joana de Ângeles reforça que a mente é criadora de realidades sutis, e o pensamento é a energia que abre ou fecha portas para o bem e para o mal. O cultivo diário de bons hábitos mentais funciona como escudo vibratório, diminuindo as possibilidades de sintonia com obsessores. Da mesma forma, pensamentos repetitivos de negatividade fragilizam o campo espiritual. É como escolher, todos os dias, em qual estação mental permanecer. A lei de sintonia também explica por que alguns ambientes parecem pesados e outros, leves e agradáveis. Onde a fofoca, agressividade e vício, espíritos em desequilíbrio se aglomeram, reforçando a energia do local. Em contrapartida, onde a oração, estudo e fraternidade, espíritos iluminados se fazem presentes, irradiando paz. Cada grupo humano, portanto, cria o tipo de espiritualidade que o acompanha. O gatilho. O ambiente externo reflete a vibração interna. Assim, compreender a obsessão como lei de sintonia tira o véu do medo e da vitimização. Não se trata de castigo, mas de consequência natural das escolhas íntimas de cada pessoa. Ao elevar pensamentos, cultivar virtudes e praticar a caridade, a alma se torna incompatível com obsessores, e estes se afastam por falta de ressonância. A libertação começa na consciência de que somos donos do dial vibratório da vida. Número 3. Os 3 graus da obsessão. Kardec classificou a obsessão em 3 graus principais: simples, fascinação e subjugação. Essa divisão não é apenas teórica, mas prática, pois ajuda a identificar como a influência espiritual se manifesta na vida cotidiana. Cada estágio revela o quanto a mente encarnada está vulnerável ou resistente à interferência externa. Compreender esses níveis é essencial para o autoconhecimento e para a prevenção. A obsessão simples é a mais comum e, muitas vezes, passa despercebida. Ocorre quando espíritos perturbadores atuam de forma discreta, induzindo pensamentos negativos ou incentivando pequenos vícios. A pessoa sente irritações constantes, desânimo ou tentações sutis, mas ainda conserva o domínio de sua vontade. Emmanuel lembra que, nesses casos, o indivíduo precisa apenas reforçar a vigilância e a oração. O gatilho: vigiar o pensamento é o melhor antídoto. O segundo grau, a fascinação, é mais perigoso, pois envolve o orgulho e a vaidade. Aqui, o obsediado acredita em ideias distorcidas como se fossem verdades absolutas, rejeitando conselhos e alertas. André Luiz descreve em suas obras médiuns fascinados que confundem intuições inferiores com revelações divinas. A mente fica iludida, acreditando estar acima de qualquer orientação. O gatilho é: onde há orgulho, a cegueira espiritual se instala. O terceiro grau é a subjugação, em que o obsessor exerce domínio quase total sobre a vontade da pessoa. Isso pode se manifestar de forma moral, quando o indivíduo não consegue se libertar de vícios e comportamentos destrutivos, ou de forma física, quando sofre constrangimentos no corpo. Kardec cita casos em que a vítima é levada a agir contra a própria razão, como se fosse uma marionete. Esse é o estágio mais grave e requer auxílio espiritual coletivo. É importante destacar que nenhum desses graus ocorre de repente. Eles se desenvolvem gradualmente, conforme a pessoa alimenta pensamentos e hábitos que favorecem a influência negativa.
Joana de Ângeles explica que a mente cria o clima, e os obsessores apenas intensificam o que já existe em germen. Assim, a vigilância diária é capaz de impedir que uma simples sugestão cresça até se tornar fascinação ou subjugação. Esses graus também nos ensinam que a obsessão é um convite ao aprendizado. Emmanuel ressalta que muitas vezes ela funciona como um espelho, revelando defeitos que precisam ser corrigidos. Se a fascinação denuncia orgulho, e a subjugação mostra vícios enraizados, a solução está em enfrentar esses pontos com humildade e perseverança. O gatilho. A obsessão é alerta, não condenação. Portanto, compreender os 3 graus da obsessão nos dá ferramentas para agir com consciência. Desde uma irritação cotidiana até casos graves de subjugação, sempre há possibilidade de reversão pela disciplina mental, oração sincera e prática do bem. A classificação de Kardec é um mapa que nos orienta no caminho da libertação. E aqui está a chave. Identificar o estágio é o primeiro passo para recuperar a autonomia espiritual. Número 4. A responsabilidade individual. Um dos ensinamentos mais importantes da doutrina espírita é que ninguém é vítima passiva das obsessões. Kardec afirma que os espíritos só encontram acesso quando encontram portas abertas pela própria pessoa. Isso não significa culpa absoluta, mas responsabilidade diante dos pensamentos, sentimentos e hábitos cultivados. Cada indivíduo é, em grande parte, o guardião ou invasor do próprio templo mental. André Luiz relata em obras como Missionários da Luz e Libertação que a maioria dos processos obsessivos nasce da própria criatura, que sustenta mágoas, vícios ou paixões doentias. O obsessor apenas se aproveita dessas brechas, como quem entra por uma porta destrancada. O gatilho aqui é claro. Quem deseja afastar obsessores precisa começar fechando as janelas mentais que permitem a entrada deles. Joana de Ângeles reforça que assumir responsabilidade não é carregar culpa, mas despertar para a autotransformação. A obsessão deixa de ser castigo e passa a ser consequência, mostrando ao indivíduo os pontos que precisam de reforma íntima. Ao invés de culpar obsessores ou ambientes externos, a pessoa começa a perceber que a verdadeira libertação nasce do autocontrole. Essa visão fortalece e empodera o ser. Emmanuel ensina que a disciplina do pensamento é a chave da emancipação espiritual. Se alguém alimenta diariamente a raiva, a inveja ou a indisciplina, não pode esperar colher serenidade. O mundo espiritual apenas devolve aquilo que o ser humano projeta. Nesse sentido, a responsabilidade individual é também uma lei de justiça, pois garante que cada um seja construtor do próprio destino. O gatilho é: não há vítima indefesa quando há vigilância interior. A responsabilidade individual também se revela nos pequenos hábitos cotidianos. Palavras agressivas, escolhas impulsivas, companhias desequilibradas e ambientes de desordem reforçam a sintonia com espíritos em desalinho. Por outro lado, atitudes de bondade, paciência e ordem pessoal atraem a presença de benfeitores espirituais. Cada gesto, por mais simples que pareça, é um convite a companhias espirituais que compartilham da mesma vibração. Essa perspectiva nos leva a compreender que o obsessor, em muitos casos, é apenas um reflexo de nossas próprias imperfeições. Quando a pessoa reforma seus sentimentos e pensamentos, o obsessor perde força, pois não encontra mais terreno fértil. É como tentar acender fogo em madeira úmida, o combustível já não existe. O gatilho é: ao mudar por dentro, o indivíduo muda toda a rede espiritual que o cerca. Portanto, a responsabilidade individual diante da obsessão não deve ser vista como peso, mas como oportunidade. Cada escolha mental e moral é um passo na construção da liberdade ou da prisão espiritual. Ao reconhecer isso, a pessoa deixa de esperar soluções externas e passa a ser protagonista da própria cura. É nesse ponto que a doutrina espírita nos convida à reforma íntima como caminho seguro de libertação. Número 5. A cura pela reforma íntima. A doutrina espírita ensina que a verdadeira cura da obsessão não está em rituais externos, mas na transformação interior. Allan Kardec deixou claro que a oração, a vigilância e o esforço moral são os recursos mais eficazes para quebrar a sintonia com obsessores. Não existe solução mágica ou imediata, mas um caminho de renovação gradual e consciente. O gatilho é: quem deseja libertar-se precisa começar mudando a si mesmo. André Luiz descreve em Libertação que muitas vezes equipes espirituais socorrem encarnados em sofrimento, mas a melhora só é duradoura quando há esforço de mudança. Caso contrário, após algum tempo,
a sintonia negativa retorna e o processo obsessivo se reativa. Isso mostra que a reforma íntima não é apenas recomendação, mas condição indispensável para a cura definitiva. Joana de Ângeles explica que a reforma íntima é o processo de educar sentimentos e pensamentos para uma vida mais equilibrada. Pequenos passos como controlar impulsos, cultivar gratidão e buscar o autoconhecimento já modificam a energia da alma. Essa disciplina interior funciona como luz que afasta sombras, tornando a mente um espaço onde obsessores não encontram morada. O gatilho. Mudar hábitos é construir muralhas de proteção espiritual. Emmanuel recorda que a caridade é uma das formas mais seguras de libertação. Quando o indivíduo se dedica ao bem do próximo, atrai forças superiores que fortalecem sua própria alma. O amor em ação eleva a vibração e cria uma atmosfera que repele a influência nociva. A prática do bem funciona como remédio natural contra a obsessão, porque transforma tanto quem dá quanto quem recebe. A oração sincera é outro recurso indispensável no processo de cura. Kardec lembra que a prece é um meio de elevar o pensamento e estabelecer sintonia com espíritos benévolos. Não se trata de palavras repetidas, mas de vibração autêntica de fé e confiança. André Luiz descreve a oração como um raio de luz que rompe as camadas de trevas, alcançando planos mais elevados de auxílio. O estudo das obras espíritas também é parte da reforma íntima. Conhecimento gera discernimento, e discernimento fortalece a vontade. Quem compreende como funcionam as leis espirituais deixa de ser joguete das circunstâncias e passa a ser cooperador consciente da própria libertação. O estudo ilumina as áreas internas que ainda estão nas sombras, revelando onde agir com mais firmeza. Assim, a cura pela reforma íntima é um convite a uma vida mais consciente e elevada. Não basta afastar obsessores, é preciso transformar o terreno onde eles encontram acesso. Cada esforço, por menor que pareça, constrói a base da verdadeira libertação. O gatilho final deste item é: a obsessão se dissolve quando a alma aprende a vibrar na frequência do amor e da luz. Número 6. Os hábitos que atraem obsessores. A obsessão não surge apenas de grandes erros, mas muitas vezes é alimentada por hábitos cotidianos aparentemente inofensivos. Kardec já destacava que o pensamento e a conduta moldam o campo espiritual, atraindo entidades afins. Assim, pequenas escolhas do dia a dia podem abrir portas para companhias indesejadas. O gatilho é: o que parece detalhe, muitas vezes é a raiz da influência espiritual negativa. Entre esses hábitos, o uso de palavrões e palavras agressivas cria um clima vibratório denso. Emmanuel lembra que a boca é instrumento de construção ou destruição, conforme o uso que se faz dela. Ambientes onde a fala é constantemente carregada de ofensas acabam se tornando espaços de atração para espíritos igualmente perturbados. A linguagem é mais do que comunicação, é emissão de energia. Outro ponto é o acúmulo de objetos desnecessários e ambientes desorganizados. André Luiz, em Os Mensageiros, mostra que a desordem física reflete e reforça a desordem mental. Lugares repletos de coisas sem utilidade criam zonas de estagnação que atraem entidades ainda apegadas à matéria. O gatilho: manter a casa organizada e simples é também um ato de higiene espiritual. Os vícios são portas abertas escancaradas para obsessores. O álcool, o fumo, as drogas e até os excessos alimentares servem de ponte vibratória para espíritos que ainda se prendem a tais dependências. Joana de Ângeles alerta que cada vício mantém o ser humano escravizado a forças que drenam sua vitalidade. Libertar-se desses hábitos é passo essencial para reconquistar a autonomia espiritual. A música e os conteúdos de baixa frequência emocional também influenciam a sintonia. Canções que exaltam ódio, violência ou sensualidade exacerbada criam um campo energético favorável à presença de espíritos em desalinho. Emmanuel ressalta que tudo o que alimenta a alma deve ser escolhido com discernimento, pois impregna o psiquismo. O gatilho: aquilo que se consome em som e imagem se converte em atmosfera espiritual. As brigas familiares são outra fonte poderosa de atração de obsessores. André Luiz relata que muitos lares se tornam verdadeiros campos de batalha invisíveis quando cultivam discussões constantes. O lar deveria ser refúgio de paz, mas quando se transforma em ambiente hostil, acaba servindo de abrigo a entidades perturbadoras. A harmonia doméstica é, portanto, defesa espiritual coletiva. Em resumo, os hábitos cotidianos são convites silenciosos às companhias espirituais.
Palavras, objetos, vícios, músicas e relações familiares moldam o tipo de energia que circula na vida. O Espiritismo mostra que a obsessão não é castigo, mas consequência natural daquilo que se escolhe alimentar. O gatilho final deste item é: mudar hábitos é mudar a frequência, e mudar a frequência é mudar o destino espiritual. Número 7. Consequências físicas e materiais. A obsessão espiritual não se limita ao campo mental ou emocional. Suas repercussões alcançam também o corpo físico e até a vida material. Kardec já alertava em O Livro dos Médiuns que os espíritos podem influenciar não apenas pensamentos, mas também acontecimentos cotidianos. Assim, a sintonia com entidades perturbadas pode se traduzir em enfermidades, falhas profissionais e bloqueios diversos. O gatilho: o invisível deixa marcas visíveis. Um dos primeiros sinais é a exaustão constante, sem causa aparente. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, explica que o pensamento desequilibrado desgasta o perispírito, afetando diretamente o corpo físico. O indivíduo passa a sentir fadiga crônica, dores difusas e insônia, mesmo sem doenças diagnosticadas. Essa drenagem energética é típica da ação obsessiva, que consome vitalidade como se fosse alimento. Doenças físicas também podem ser agravadas pela influência espiritual. Joana de Ângeles observa que muitas enfermidades são psicossomáticas, nascendo de conflitos internos que atraem obsessores. A mente em desalinho enfraquece o sistema imunológico, abrindo espaço para patologias recorrentes. Embora a medicina trate os sintomas, a raiz espiritual precisa ser enfrentada para que a cura seja integral. No campo financeiro, a obsessão pode gerar bloqueios significativos. Emmanuel explica que espíritos em desajuste, ligados à avareza ou à inveja, podem influenciar negócios e projetos, criando obstáculos invisíveis. Mais do que a ação externa, é o próprio medo, a ansiedade e o desequilíbrio emocional que comprometem as escolhas financeiras. O gatilho: prosperidade também depende de harmonia espiritual. Os relacionamentos são outro espaço onde a obsessão deixa suas marcas. André Luiz narra casos de casais e famílias desfeitas pela influência de entidades que exploravam ressentimentos antigos. Discussões repetitivas, ciúmes doentios e agressividade são sintomas de obsessão compartilhada. O lar, que deveria ser um ponto de apoio, se torna um campo de batalhas invisíveis, drenando forças de todos os envolvidos. Além disso, há a perda de oportunidades importantes. A influência espiritual negativa pode induzir a procrastinação, o medo excessivo e a indecisão. Projetos promissores são abandonados e portas se fecham porque a pessoa não encontra ânimo ou clareza para seguir em frente. Kardec ressalta que os espíritos perturbadores atuam pela sugestão contínua, minando a confiança até paralisar a ação. Portanto, as consequências físicas e materiais da obsessão não devem ser subestimadas. Elas revelam que o desequilíbrio espiritual se manifesta em todos os aspectos da vida humana. O gatilho final deste item é: cuidar da saúde espiritual é também cuidar do corpo, do trabalho e das relações. A libertação interior traz reflexos imediatos em bem-estar, prosperidade e harmonia social. Número 8. O papel do obsessor. No Espiritismo, o obsessor não é um demônio externo, mas uma alma em desequilíbrio, ainda presa ao ódio, à vingança ou aos vícios terrenos. Kardec deixa claro que todo espírito em erro busca ressonância em encarnados com sentimentos semelhantes. Assim, o obsessor é um reflexo do que ainda precisa ser trabalhado moralmente, sendo mais vítima de si mesmo do que agente malicioso. O gatilho: compreender isso transforma medo em compaixão. André Luiz descreve que muitos obsessores são espíritos jovens ou atrasados moralmente, sem maldade intencional, apenas com inclinações negativas. Eles repetem padrões de sofrimento, incapazes de ver a luz que poderiam alcançar. Joana de Ângeles reforça que a ignorância espiritual gera o desequilíbrio, e que cada obsessor precisa ser esclarecido e auxiliado para progredir. O papel do obsessor também é pedagógico. Emmanuel ensina que, de forma indireta, eles revelam falhas e áreas a serem reformadas no encarnado. A presença de um obsessor muitas vezes denuncia orgulho, ansiedade ou vícios que passaram despercebidos. Assim, a influência negativa pode ser interpretada como alerta e oportunidade de crescimento. O gatilho: o inimigo invisível é, na verdade, professor oculto. Mesmo sendo um espírito perturbador, o obsessor precisa ser tratado com respeito.
Kardec enfatiza que rituais e vinganças não eliminam a influência, apenas prolongam o conflito. O verdadeiro caminho é o esclarecimento, a prece e a reforma íntima. André Luiz relata que quando a compaixão é aplicada, o obsessor também se beneficia, iniciando seu próprio processo de libertação. O obsessor atua conforme a sintonia que encontra. Se o encarnado mantém vícios, raiva ou medo, ele é atraído e reforça esses padrões negativos. Joana de Ângeles explica que, ao elevar pensamentos e sentimentos, o indivíduo rompe a afinidade com o obsessor, que se afasta naturalmente por falta de ressonância. O gatilho aqui é: sua transformação interior dissolve a influência externa. Compreender o obsessor como um espírito em sofrimento permite que o encarnado lide com a situação sem medo. Emmanuel destaca que cada intervenção moral ou caritativa feita pelo obsediado ajuda a desencarnar e esclarecer o obsessor. Essa visão humaniza a experiência, tornando o processo de desobsessão menos traumático e mais construtivo. Portanto, o obsessor não é inimigo eterno, mas um ser que precisa de luz e auxílio. A doutrina espírita nos convida a olhar para ele com compaixão, reconhecendo sua condição e agindo com sabedoria. Assim, o conflito deixa de ser luta de forças externas e se transforma em oportunidade de crescimento mútuo. Número 9. A batalha interna. A verdadeira luta diante da obsessão não é contra o obsessor, mas contra as próprias sombras internas. Kardec enfatiza que vícios, paixões e defeitos da alma funcionam como porta de entrada para influências negativas. Assim, a libertação depende da capacidade de dominar pensamentos e emoções, elevando a própria sintonia espiritual. O gatilho. A batalha mais importante é travada dentro de si mesmo. André Luiz relata que, em muitos casos, os obsessores apenas exploram os desequilíbrios existentes no encarnado. A fúria, a ansiedade e a vaidade funcionam como combustível para a ação negativa. Ao invés de focalizar a luta no obsessor, é mais eficaz trabalhar a vigilância mental, o autocontrole e a disciplina moral. Joana de Ângeles ensina que o autoconhecimento é a base dessa batalha interna. Identificar padrões de pensamento destrutivos, medos ocultos ou ressentimentos acumulados permite que a alma construa defesas sólidas. Quanto mais consciente o indivíduo se torna de suas falhas, mais rapidamente desarma a influência espiritual externa. O gatilho. Conhecer a si mesmo é a arma mais poderosa. Emmanuel destaca que a compaixão e o perdão são aliados fundamentais. Ao liberar mágoas e ressentimentos, a pessoa não apenas se protege, mas também ilumina o obsessor. Essa visão transforma o conflito em oportunidade de aprendizado e crescimento mútuo, reforçando que a reforma íntima é ferramenta de libertação de ambos os lados. O trabalho diário sobre pensamentos e atitudes é essencial. Pequenos atos de paciência, generosidade e autocontrole alteram a frequência vibratória, tornando o ambiente interno incompatível com influências nocivas. André Luiz descreve como espíritos positivos se aproximam e fortalecem aqueles que lutam com suas próprias sombras, promovendo equilíbrio. Além disso, a batalha interna ensina resiliência e consciência moral. Cada desafio enfrentado sem ceder ao desequilíbrio reforça a força da alma. Joana de Ângeles observa que os maiores progressos espirituais ocorrem quando a pessoa supera suas imperfeições com disciplina e fé. O gatilho. Cada vitória interna é luz que afasta a escuridão ao redor. Portanto, a batalha interna é o caminho seguro para a desobsessão. Ao compreender que o obsessor é reflexo das próprias falhas e que a solução está na transformação interior, o indivíduo deixa de ser vítima e se torna protagonista de sua evolução. A compaixão, o autocontrole e a elevação moral são as armas que desarmam a escuridão e abrem espaço para a paz verdadeira. A compreensão da obsessão e da desobsessão revela que os desafios espirituais não surgem por acaso, mas como consequência natural de nossas escolhas, pensamentos e hábitos. Kardec nos lembra que cada ser é responsável pela própria sintonia, e que a reforma íntima é a chave da libertação. A vida espiritual não é mistério insondável, mas realidade que pode ser estudada e aplicada no cotidiano. Vimos como o fascínio pelo invisível, os graus da obsessão e os hábitos nocivos influenciam nossa energia e atraem companhias espirituais. André Luiz e Joana de Ângeles enfatizam que a transformação pessoal, a vigilância mental e a prática do bem desarmam a influência negativa e elevam a alma. O gatilho é claro. O poder de mudar está dentro de cada um. A responsabilidade individual é fundamental,
assim como compreender o papel do obsessor e travar a batalha interna com compaixão e discernimento. Emmanuel lembra que o obsessor é, em essência, um espírito em desequilíbrio, e que a verdadeira vitória não é destruir, mas iluminar e libertar. Cada passo rumo à reforma íntima fortalece a mente, o corpo e os relacionamentos, criando harmonia total. Praticar a oração sincera, a caridade, o estudo doutrinário e o autocontrole criam um campo vibratório de proteção e luz. André Luiz enfatiza que espíritos benéficos se aproximam daqueles que elevam pensamentos e sentimentos, reforçando que a desobsessão é processo de evolução mútuo. O gatilho final, elevar a própria vibração, transforma não apenas a vida, mas também o mundo ao redor. Portanto, se você deseja paz interior, harmonia nas relações e proteção espiritual, comece hoje a observar seus hábitos, pensamentos e emoções. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam a se libertar de influências negativas e trilhar o caminho da luz. Lembre-se, a verdadeira transformação começa de dentro para fora, e a evolução é fruto de disciplina, amor e conhecimento.